né? Tem que estar mais revestidas. Então a gente se cobra muito. E eu me cobro muito. Então eu vim assim de um processo muito árduo, aonde eu dizia, eu brincava com o pastor, eu dizia, pastor, o pastor dizia assim, vai dar certo. Pastor, ou dá certo ou não dá. Mas tem que dar certo. Então é isso que foi isso que eu vim buscar. Eu vim buscar um pouquinho de esperança ontem. E na hora que o pastor disse isso, eu também agarrei, né? Quando o Senhor disse, o que passou, passou. Ou seja, eis que eu te dou uma nova chance de fazer tudo diferente. Eis que eu tiro as tuas angústias, eis que eu tiro a tua dor, mas eu quero o teu arrependimento. E foi isso que eu dei ao Senhor ontem. O meu arrependimento, eu abri o meu coração e me humilhei na presença do Senhor. Como há muito tempo eu não havia me humilhado. E eu saí daqui muito melhor do que o que eu entrei. Amém? Vou dar os parabéns aos corajosos, né, e que sirva de testemunho para os outros, porque se nós queremos maior intimidade, essa intimidade também tem que ser edificada, para que os outros irmãos também possam receber da mesma graça. Às vezes não receberam ontem, mas ouvindo hoje o testemunho, edificou a fé deles e deu força para que eles possam continuar. Amém? Eu saí para entrar de novo, porque agora vai haver um testemunho. Foi muito voltado, mas foi uma resposta de oração dada pelo próprio Senhor. Né? O pastor falou sobre o seu José Alves e a irmã Maria, e disse que eles tinham um testemunho para contar. E eles vão contar agora nesse instante esse testemunho para a gente. E eu, quando ouvi, eu achei muito edificante. E eu vi que quando a gente realmente fica na posição, a gente fica em plena comunhão com Ele. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém, irmã? Amém. O meu testemunho é que eu não era congregada aqui, não conhecia. Vocês também não me conhecem, de onde eu vim. Mas eu aceitei Jesus na igreja presbiteriana, passei 35 anos, fui zeladora 26 anos, e quando a gente saiu de lá, a gente se mudou, porque ficava meio longe, e nós conhecemos outra igreja, a igreja pentecostal da Promessa. Passamos 12 anos. Desde esses 12 anos, o pastor chamou nós para Sobral, para nós assumir a igreja lá. Aí eu disse, não é o tempo de Deus, não vou. Nós andamos lá e foi muita bênção, a pessoa se converteu, a gente pregou, a esposa dele levou nós para o interior, a gente falou muito de Deus, a pessoa se converteu, a pessoa foi curada, mas foi o Senhor Jesus. Não foi nós, não foi eu e nem a pastora, foi o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que quem faz a obra é Ele, não é nós, né? Apenas nós somos só o canal. Então, irmãs, e eu vim para cá, fiquei na Pentecostal, aí eu vim para cá. Meu menino, mãe, vá lá para o apartamento. Eu digo, eu não vou sair da minha casa, que essa casa foi Deus que me deu, Ele me deu, irmão. Essa casa que eu morava na cidade de funcionário, Deus me deu. E ele, vamos para lá. Eu digo, não vou. Porque lá tinha um pouco de ladrão, assim, um pouco de ladrão, mas eu não tinha medo. Porque eu saía sozinha para a igreja, e eles tudo armado, fumando. Tia, ore por mim. Eu digo, tá tudo bem. Nunca mexeram comigo. Eu morei quase 40 anos lá, nunca mexeram comigo. Vocês sabem que é um lugar perigoso, Tranqueiro Neves, nós morávamos perto de lá. Aí eu vim para cá, para o Zé Walter, e o nosso pastor disse, irmã, venham pegar vocês e deixar. Mas ele tinha 2 crianças pequenas, era assim, incomodava demais. Digo, não, pastor, não precisa não, que Deus vai mostrar uma igreja para nós. Não, mas eu quero vocês aqui. Eu digo, não, pastor, não faça sacrifício.
Jesus vai fazer a obra. E eu fiquei ali na Canaã. Mas eu não estava muito bem assim, porque a gente saía para lá, para a Avenida N, a gente passava 2 pistas, 3. Eu digo, não está certo se você quiser, está tão difícil para nós passar, a gente já tá velho. E aí vê um carro, pega a gente, né? A gente fazia sacrifício. E eu passava ali por Medeiras, ia fazer compra, e eu via. Logo no início, o meu filho vinha para cá. A igrejinha era pequena. Mãe, ali tem uma igrejinha. Tá certo, ele ficou por aqui. Até é o namorado da Mariane, né? Que sempre está aqui. Aí eu via mais ele das compras, eu digo, Zé, estou reformando ali um cantinho. Jesus, eu quero ficar aqui. Ele disse, isso aí é para vender lanche, Maria. Eu digo, não, é uma igreja. Eu digo, eu creio que eu vou ficar bem pertinho. E se for a igreja, eu vou ficar ali. Aí ele disse assim, que conversa. Aí eu fui mais a irmã Mazé. Nós fomos lá na Metalúrgica olhar lá umas grades para os apartamentos. Aí quando nós voltamos, tinha um rapaz em pé ali. Estava fechado. Eu digo, meu filho, me diga, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? E ele disse assim, é uma igreja, amanhã vai ser a inauguração. Foi sexta-feira que a gente passou. Olha aí, Mazé, nós vem. A Mazé vem, nós vem na hora. Eu digo, olha, bem pertinho da nossa casa, viu? Aí eu cheguei lá, eu disse para ele disse assim, é nada? Eu digo, é. Aí quando foi no sábado, nós se arrumamos, bora, Mazé. A Mazé disse, irmã, não vai dar para mim porque eu vou para o médico. Eu digo, mulher, vamos. Bora, Zé. Ele disse, eu vou não. Eu digo, vamos. Aí ele disse, eu vou, mas eu vou de qualquer... Eu vou. E saiu com essa roupinha jeans dele. Eu digo, rapaz, te arruma que lá vai ser uma festa muito grande. Aí ele disse que conversa, ele não queria vir. Eu digo, eu vou. Aí eu vi, mas eu senti tanta presença de Deus aqui. Eu achei tão bom, irmã. Eu achei tão bom as irmãs. Porque a gente sempre se congregou nas igrejas, mas ninguém não via... Eu não sei se é no começo, o que eu tenho a dizer, eu digo logo, né? Não sei se é no começo, se vai continuar. Eu sei que lá ninguém anda pegando na mão de ninguém, mas aqui eu senti o conchego dos irmãos. É? O pastor nunca, uma vez ele chegava assim, quando ele chegava com bom amor, ele dizia, fazia assim. Mas o pastor daqui, ele fala com todo mundo. Eu digo pro Zé, Zé, o culto aqui é meio puxado, mas o pastor é uma benção. Eu nunca vi um pastor pegar assim na mão da gente, beijar a cabeça dos velhinhos, que nós somos velhinhos. Mas eu fiquei muito feliz com essa igreja. E eu estou apenas me regressando lá para o meu lugar, né? A gente está fazendo uma casa lá. A gente tem esse apartamento, vai deixar os meus 2 filhos aí. No ano de 2015, eles vão embora. E a gente vai deixar outro filho aí. E aí a gente vai para lá, eu estou esperando uma cirurgia que o médico, que eu já falei com ele terça-feira, eu estou só esperando o chamado. Na hora que ele me chamar para fazer, eu já vou embora. Talvez que seja até agora no fim de fevereiro, né? Que nós vamos. Então a pastora falou que ela simpatizou ir lá, olhar, eu quero que ela vá. Diz ela que vai comer muito camarão, lá é uma praia, é praia. Lá tem muito camarão, muito peixe. Se ela gostar, ela vai comer muito. Então... E ele falou para a gente fazer o estudo lá, ele vai começar para a gente colocar a igreja. Realmente lá nós não tem igreja, eu não quero voltar para a igreja presbiteriana. Eu não quero voltar mais, porque a gente já passou muito tempo. E é coisa nova, né? Se ele botar lá, vai ser uma coisa nova. Lá eu tenho 2 filhas morando, chegou até uma hoje de lá de Maranhão. E tenho 2 filhos que são músicos. Tenho as outras também, que estão chegando, só tem 2, 3 que foram criados tudo no Evangelho, são 9. A minha casa é uma igreja. Os meus filhos é uma igreja. Criei tudo do Evangelho, mas apesar que você cria, mas não cria um coração. Afastaram um pouquinho, mas eles estão chegando. Deus está chamando, né? Porque esse joelho não para de orar, né? É orando pelos meus filhos. Às vezes até eu digo assim, Senhor, eu oro tanto pelos meus filhos,
Mas eu boto primeiro o seu na frente, depois eu falo nele, né? Então eu estou muito feliz, irmã, para não perder muito tempo, vai ter o estudo do pastor. E nós estamos muito felizes por isso, porque a gente conheceu outra família, né? Porque nós sabemos que os irmãos da igreja é uma família da gente. Na minha família, sou eu que sou evangélica. Minhas irmãs, tudinho são afastadas da casa de Deus, mas eu creio que nessa viagem que eu vou, Deus vai fazer a obra na vida delas. Pois é. E aqui, irmã, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer vocês de ter paciência com esse idoso. Eu já tenho 72 anos. Eu tenho mais força para muita coisa, mas o Senhor é quem dá força, né? O Senhor é que dá sabedoria. Eu tenho trazido duas pessoas para cá, eu digo, eu vou levar. Então, Deus é quem vai fazer a obra, né, na vida deles. Eu estava até esperando uma cabeleireira, que ela disse assim, irmã, guarda meu lugar. Eu botei fundo da Bíblia, ela não veio, ela perdeu, né? Ela perdeu a bênção. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o irmão José Alves tem alguma coisa para dizer? Ou só para dizer que é muito abençoado por ter uma mulher dessa, né? Para vocês verem como é importante a vida e o testemunho de uma mulher em casa. Ela deu aqui esse testemunho que serve para edificar a nossa vida, né? De insistência, de persistência, de oração, de trazer ânimo para o marido, para os filhos. Em tão pouco tempo que conhece a gente, ela já trouxe tantas pessoas aqui para a igreja. Então, todos nós somos canal de bênção, mas nós temos que querer fazer isso. E nós também somos muito felizes, irmã, pela sua vida. E eu creio que isso é só o começo. A irmã disse que tem 72 anos, mas o vigor e essa alegria e essa fé que vem dentro de você, tem muitos jovens que não têm. Então eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. E independente do peixe, do camarão, nós vamos estar lá. Vamos colocar ali uma pedra fundamental. E eu creio que ali vão nascer muitas e brotar muitas sementes naquele lugar. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem gente dizendo que já me sinto lá, ali dentro, na sala. Já nos sentimos lá, né? Amém, queridos? Ficaram edificados aí com o testemunho da irmã Maria? Já pensou se todo mundo tivesse a fé dessa mulher que diz que tem 72 anos, mas não parece? E dizendo que quer ganhar alma para Jesus, preocupado em orar, com o joelho no chão. Quando muitos de nós estão com reumatismo, tão novos, né, ainda, para colocar o joelho no chão, e ela está dando testemunho vivo do operar de Deus, junto com seu esposo, querendo tomar posse cada dia mais e mais de que ela e a sua casa servirão ao Senhor. Amém, queridos? Amados, o tema desta noite é a vida e o processo de viver, da criação à evolução. Mas antes, enquanto vocês vão, se ele vai anotar, está anotado, Jonathan? A vida e o processo de viver, da criação à evolução. O texto que nós vamos ler está em 2 Reis, capítulo de número 11, o verso de número 21. Porque muita gente diz, eu sou muito novo, eu já estou muito velho, não, eu tenho muita coisa para fazer ainda, meu trabalho me tira todo o tempo, estou tão cansado. Tem coisas que nós precisamos aprender. A vida é um aprendizado. Cada dia, se estivermos dispostos, aprenderemos mais e mais e mais e mais, se nos dedicarmos ao Senhor. Amados, antes que nós possamos dar continuidade ao ensino, eu queria mostrar para você que ainda não viu o site, você que ainda nunca entrou no site, você que ainda não tomou posse das ferramentas que o site dispõe. Então eu queria apresentar para você, esse é o nosso site. Ele está verdadeiramente em desenvolvimento, mas ele tem bastante coisas que vocês podem acessar. Por exemplo, aqui nesse canto está a rádio
a web rádio, que está no ar 24 horas. Se você estiver ou tiver internet na sua casa ou no seu celular, você pode ouvir, inclusive, um fone de ouvido, se o 3G for legal. Mas é uma ferramenta que você pode utilizar. Lá tem várias reflexões, muito louvor, tem os cultos que foram gravados, você pode rememorar, você pode estar revivendo. Ele fala sobre o nosso racha, tem um regulamento que fala do racha, tem as páginas da rede social, o site do YouTube, onde estão os cultos gravados, se você não sabe onde estava. Jonathan, por favor. Existem informativos? Não, desculpa. Lá em cima, nessa página, tem página inicial, sobre nós, células, galeria de fotos, downloads. Nós temos bíblias, vários livros que você pode ler, baixar. São livros que tem 30, 40, 90 páginas, 100 e poucas páginas. E você pode estar lendo. Você pode baixar para o seu computador e você lê. São gratuitos. Tem 2 bíblias, ou seja, aliás, uma bíblia, Novo e Velho Testamento. Você pode capturar, fazer o download e colocar no seu equipamento e você estudando. Tem várias formas de você utilizar. Coloca lá, John, por favor, no download. Olha só. Está muito pequeno, né? Uma vida voltada para Deus. A segunda vinda de Cristo. O autor é John Calvino. Lá, John, por favor, pode subir. Em seus passos, o que faria Jesus, do Charles M. Sheldon. Andando nos passos de Jesus, do Larry McCall. Tem um plano de leitura bíblica, são 5 dicas de como ler a Bíblia de forma eficaz. Quadro de leitura bíblica, plano de leitura bíblica para crianças, plano de leitura bíblica em 3 meses, tem que só ajeitar aí, tem Menses. Plano de leitura bíblica em 1 ano, plano de leitura bíblica para novos convertidos. É as Bíblias que eu te falei, Novo e Velho Testamento. Amém? Então você tem como criar tempo para buscar e se inteirar mais. Na página inicial nós temos ainda um campo de recados. Não sei se já estão os novos. Providas, às 19h30. Você é nosso convidado, assista ao vivo, ouça gravado na rádio web Manancial FM. Tudo fazer para o melhor servir. Nós e vocês fazendo a diferença. Voltando para... O que mais, João? Os recados de hoje. Voltando com a carga total para impactar o inferno com as verdades de Deus. Propague que só o Senhor é Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e o poder para todos sempre. Pastores, acho que tem ali os parabéns atrasadinhos, mas tem os parabéns. O irmão Irandi, que tem crescido no Senhor, tem sempre postado quando pode. Te abençoe. Vamos lá. Na próxima terça, dia 11, teremos de novo a oração, buscando a face de Deus, uma intimidade com o Senhor. Tem várias... Você tem a oportunidade de estar passando o seu recado. Tivemos o aniversário da irmã Ariane. Foi, Ariane, tá certo? Tá? Estou errado. Fiquei com medo de colocar. Mas, parabéns para você, essa data querida. E Deus te abençoe, querido. Então nós colocamos lá, você pode mandar um recado para a Ariane, para quem estiver aniversariando, um recadinho para o seu irmão. Só mandar ele acessar, vai estar o recado lá, que sai online. Você pode colocar lá o recadinho, tem espaço bastante. O FAME, que todo mundo já ouviu falar, aliás, algumas pessoas ouviram falar, é um fundo de assistência ministerial. É algo que você pode propagar. Nós temos tantas coisas por fazer e queremos fazer muito. Outro dia eu visitei com o irmão Luciano, que está se formando em engenharia, e ele vai preparar junto com a sua esposa, a Nega e a Amanda, estão preparando um croquis, um desenho, uma planta para que nós possamos desenvolver o CVC, que é o Centro de Vida Cristã, lá em Aquiraz, no terreno que nós temos. Ele já foi ver, está preparando a planta para trazer aqui as imagens dessa planta para que vocês possam ver o que nós estamos querendo fazer.
a oportunidade de termos retiros, a piscina. É um espaço ainda pequeno, são só 1.500 metros quadrados, mas é muita coisa para quem não tinha nada. Então nós precisamos contar com vocês. O FAME serve para isso, Fundo de Assistência Ministerial, para que a gente possa estar fazendo isso e muito mais. Amém? Fala sobre missão e visão, o resto você sabe. Existem algumas imagens e outras tantas coisas que nós estamos desenvolvendo para o melhor servir. Ah, sim, nós estamos, para que você possa ver, está online. Baixa aí, John, por favor. Aliás, eu estou falando aqui e está mostrando ali, ó. Você está vendo? Vai lá, John, por gentileza. Só para saber quantas pessoas estão online agora. Tem pedido de oração, o campo de pedido de oração, tem o campo Fale com o Pastor. Lá você pode acessar e mandar o seu recadinho, a pergunta, o que você está querendo. Você pode indicar pessoas que têm vergonha de vir à igreja, mas querem pedir oração. Vamos lá, John, por favor. Não. Tem alguns vídeos bem bacanas. Não, é lá onde mostra quantas pessoas estão online agora. Tem um campo dizendo onde tem quantas pessoas já acessaram o site, quantas estão online no momento. A conexão está oscilando um pouco, mas nós temos 2 pessoas, e uma delas, o recadinho para quem viu o site. O Tiago recebeu, ouviu tudo no domingo, participou online, né, da Santa Ceia. Eu não sei se já aconteceram outras vezes, mas ele disse que recebeu, e nós cremos que é pela fé. Ele estava em casa assistindo e pôde receber. Amém, queridos? Então nós estamos desenvolvendo, e tudo isso é para vocês, e para vocês desenvolverem com as pessoas, estarem anunciando nas células, para que a gente possa fazer bem melhor e bem mais para o reino. Amém, queridos? Então vamos lá, da criação à evolução. O texto, 2 Reis, capítulo de número 11, o verso de número 21. Tem um recado para dizer para alguém, eu não sei quem é, talvez muitas pessoas. O Senhor está dizendo assim: não se abale, mantenha o seu coração quieto. E se você está recebendo, é porque é com você. Durante o louvor, o Senhor me inquietava a olhar para algumas pessoas e eu via a inquietação das suas almas. Então Deus está dizendo: aquieta-te. Salmo 46, no verso 10. Aquieta-te. Sabes que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Deus está trazendo resposta para você. Mas desenvolva a sua fé. Creia. Amém? Vamos dizer isso? Creia. Eu creio. Fale para o seu irmão e diga para ele: creia. Ô glória. Eu não sei se esse negócio é com você, mas eu tomo posse dos meus filhos. Eu tenho um filho de 7 anos. O texto de 2 Reis, capítulo 11, verso 21 diz assim: era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Só até aí. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. A vida e o processo de viver, da criação à evolução. Quando eu olho para alguém cuja idade remonta a uma criança, o que é que você imagina? Absolutamente incapaz, absolutamente dependente, completamente longe de uma capacidade de reinar, administrar um reino. Já pensou? Rei de Israel, rei hebreu de todo um povo. Colocaram esse menino como rei. A sua idade, 7 anos. O texto na sequência, no verso 12, diz que ele reinou 40 anos. Olha que coisa tremenda. Então ele reinou até os seus 47 anos. Imagina que loucura para o nosso tempo. Isso aqui não existia internet, não tinha rede social, não tinha microfone, não existiam telefones celulares, nem com fio, nem sem fio. Não existia a comunicação, tinha que ser
repassada por mensageiros. E esses mensageiros iam a cavalo, iam a pé, iam a camelo, e demoravam longos dias. Então você imagina um menino de 7 anos reinar. Você vai logo perguntar: que desenvolvimento ele teria? Seria ele um gênio? Seria ele um superdotado? Seria ele alguém extremamente capaz, com tão tenra idade? Então eu quero lançar para você. Você que tem 1 ano como crente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Será que hoje Deus colocar sobre as tuas mãos, a responsabilidade de guiar um povo? Como é que você faria? Claro, Senhor, eu quero. Qual a motivação? As motivações que levavam Deus a colocar reis sobre o seu povo era uma: prepará-los para alcançar grandes e preciosos benefícios, coisas que estão por vir, coisas grandes, mas que ainda estavam por vir. Existiram vários reis, não foram poucos, foram muitos. Alguns deles foram reis terríveis, se afastaram do Senhor. Mas esse texto declara que esse menino não se afastou de Deus. Então deixa eu ler com você um pouquinho mais do que fala o capítulo 12. Tremendo. Aleluia. No ano 7º, verso 1, de Jeú começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com um sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, e como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem bebitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. O texto vai declarando como esse menino administrava isso. Não era pouca coisa. O texto anterior dizia que ele estava por volta de 20 e poucos anos, e demorou-se tanto tempo para se cumprir com obediência àquilo que havia sido determinado por ele, ainda em tenra idade. Eu vou trazer à sua memória o seguinte: estamos aqui há tanto tempo tentando desenvolver a nossa caminhada em células.
Nós criamos o desejo, nós criamos as células, demos nomes a elas, colocamos pessoas para estarem dirigindo, colocamos pessoas para estarem cuidando bem daquela que é casa do Senhor. Cada célula é a casa do Senhor. Ali existe uma arca em que você deve estar cuidando bem. Como é essa arca, pastor? Cada pessoa que vem é alguém que vai fazer parte desse ambiente, e ela é a própria arca. Como é que nós deveríamos estar cuidando da arca? Com todo cuidado, com todo zelo. Cada pessoa que chega, com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor, saber porque não vem, acolher, não cobrar, mas olha, nós sentimos a sua falta. Seria tão bom se você tivesse vindo. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer mais por você? Mas a nossa linguagem não é esta. A nossa linguagem é: só pode estar em pecado. Nós somos duros nos nossos julgamentos. Eu considero que talvez em alguns momentos temos até razão. Mas será que essa seria a forma como Jesus administraria a sua casa? Eu só conheço na Bíblia 2 ocasiões em que Jesus se indignou. Já comentei sobre isso. Quando estavam fazendo da sua casa, a casa de Deus, casa de oração, de comércio, e quando estavam fazendo da casa do Senhor, e quando estavam fazendo da casa do Senhor comércio, perdão, porque chegou gente ali fora e eu precisei que o pessoal ficasse um pouco mais ligado. Se nós estamos prontos para nos indignar também quando as coisas não vão bem, quando está faltando algo, que eu preciso fazer mais por este lugar, mais por esta casa, eu preciso fazê-lo. Jesus, quando viu que algo estava errado, ele se indignou. A outra ocasião que Jesus se indignou foi quando ele viu uma fruteira que não estava dando fruto. Então eu tenho que me indignar de forma carinhosa com o irmão e com a irmã que não está conseguindo. Como é que eu vou fazer? Irmão, para de pecar? Não, irmão, vem cá, eu quero te ajudar. Em que eu posso te servir? Toma minha mão, vamos juntos, eu vou caminhar contigo. Então nós precisamos aprender a desenvolver melhor, fazer isso com mais aptidão. Amém? Então a vida e o processo de viver. Como é que você tem vivido a sua vida? A vida já é dura, nós conhecemos. A sua lida diária, a sua vida pessoal, individual já é muito dura. Então imagine você agora que está se dispondo a cuidar de outras vidas. Como será isso? É justamente por conta dessa responsabilidade, desse compromisso, que Deus chama a minha e a sua atenção. Que houve a criação, nós estamos e deveríamos estar enxergando como foi criado e desenvolver com aquilo que nos foi entregue, igualzinho como nos foi entregue. As ferramentas foram apresentadas, temos o TSD ou TUD, para quem gosta do TUD. Nós temos culto doméstico, mas tem pessoas que não fazem, são teimosas e não fazem. Tem pessoas que ainda não compreendem o que é um culto doméstico. Tem pessoas que acham que fazer um culto doméstico vai ter que ter equipamento. Não, reunir, pode ser vocês na hora de dormir na cama com seus filhos. Eu faço assim. A ocasião quem tem que fazer sou eu. Eu tenho uma vida muito puxada, muito corrida. Então muitas vezes nós vamos fazer juntos lá no quarto. Nos preparamos, louvamos, lemos a palavra, os meninos oram, nós também oramos, ensinamos a eles. Como é que eu fico? Muitas vezes eu estou de joelho, outras vezes eu estou sentado na mesa, mas nós vamos fazer, procuramos fazer isso, desenvolver no coração deles o desejo de estar adorando a Deus, desenvolver neles a fé, aquilo que em nós precisa ser desenvolvida a cada dia. Diga, desenvolver a fé. Eu e você precisamos desenvolver essa fé. Tenho tanto pouco tempo hoje, com tantos testemunhos abençoados. Mas deixa eu tentar passar para você. Talvez nós vamos ter que repassar isso para um outro momento. A evolução da nossa vida é constante.
Quando você olha para gestação, são 9 meses de mudanças. Amém? São 9 meses de mudanças. Era do tamanho microscópico, depois do tamanho de um grão de arroz. Depois ele vai desenvolvendo um grão de feijão. Depois ele fica parecido com o quê? Um grão de feijão maior, como é o nome? Fava. Aí ele vai crescendo. E eu vi o que é em outras ocasiões, mas ontem nós tivemos a oportunidade de ver o filho do Jonathan. Ele vai fazer um mês agora. Nós fomos lá. Mas como ele é pequeno ainda, mas na verdade ele vai fazer um mês fora do ventre que deveria estar, aonde ele está sendo gestacionado. Mas ele precisou desenvolver fora. Aprove ao Senhor fazer isso. Mas imagina, não é a mesma coisa. Se Deus colocou para desenvolver desta forma, 9 meses, deveria ser assim. E nós muitas vezes queremos atropelar o processo. Não queremos fazer como deveríamos. Temos uma vida desregrada, não descansamos, e nós vamos prejudicando o desenvolvimento. O momento gestacional adequado, a vida sexual ativa, nós vamos atropelando o processo, porque nos vemos capazes de adotar sobre as nossas vidas condições que nós não estamos ainda prontos para nos responsabilizar. Quantos jovens, meninos e meninas vocês não conhecem, com tão pouca idade e já são pais e mães? Você se depara com essa realidade? Talvez, se você tiver uma situação dessa na família, na verdade são os mais velhos que agora têm que suprir a carência ou a deficiência daquele desenvolvimento que deveria existir naquele que se tornou pai ou mãe. Hoje eu vejo a dificuldade de muitos pais já 30, 40 anos de idade, com dificuldade de desenvolver o seu papel, a sua paternidade, a sua maternidade. Não conseguem. E o que vai acontecer? Logo esse filho vai crescer sem o desenvolvimento adequado, enxergando sua sexualidade muito cedo, enxergando coisas que não deveria muito cedo, e a culpa é nossa, por não limitar, por não cobrar, por não gerir aquilo que eles poderiam estar desenvolvendo. Vamos delegando a outros. E nós temos aqui a faculdade concedida por Deus de desenvolver bem o papel da nossa fé, e não fazemos. Estamos sempre muito cabisbaixos, há muito cansaço, há muitas questões, são muitos pontos de interrogação. Por que isso? Por que aquilo? O pastor foi duro, o pastor foi manso. Nós vamos criando um ambiente que eu me permito estar julgando o irmão, estar julgando a igreja, estar julgando a célula. Nós vamos criando esse ambiente onde todos parecem poder se colocar em um púlpito para julgar o nosso próximo, quando Jesus não fazia isso, e ele poderia. Mas Jesus foi e acolheu, chamou homens indoutos, incautos, nos chamou, como chamou a eles, para que nós desenvolvêssemos a nossa fé e ganhássemos outras almas, e aprendêssemos com isso. Da criação, ele fez isso, da criação de tudo, ou do cristianismo, a partir dele, com quem? 12 homens, dos quais um não conseguiu, mas depois desse, milhares e milhares e milhares, e hoje somos milhões de pessoas só no Brasil. Talvez sejamos, eu não tenho esse dado agora, sejamos bilhões de pessoas que creem no Evangelho. Somos uma multidão. Mas será que se nós fôssemos mais unidos, mais coesos, mais prontos para o desenvolvimento, mais aprendizes no ouvir, mais aplicados em colocar a nossa fé em ação, será que nós já não estaríamos prontos para brilhar? Eu não estou falando brilhar no sentido de ser exaltado, mas aquela chama de que só é vista quando alguém que tem 72 anos de idade e ainda fala como estivesse como uma jovem de 20, sem se preocupar com a doença ou com a operação que pode ser a qualquer hora, sem saber se ao ir pode não vir,
E nós estamos aqui cheios de questionamentos para saber quando é que vai ser o aumento do salário, uma oportunidade de emprego melhor. Eu vou para um emprego querendo já desenvolver uma outra porta de trabalho. Eu não desenvolvo nem a minha, que foi onde eu fui colocado, eu já estou pensando em uma outra. Eu tenho inveja do outro, o outro desenvolveu a vida de tal forma que se tornou invejável. E eu não quero trabalhar tanto quanto ele, eu só quero invejá-lo. Eu estou vivendo do lado de uma casa de alguém que tem a casa duplex, tem piscina. Então, em vez de eu trabalhar, de procurar ter melhorias, eu vou ficar invejando o outro porque tem aquilo. Eu venho para a igreja e fico olhando para o irmão que alcançou a bênção dele com tão pouco tempo de crente, e eu com tanto tempo. Eu deveria mesmo estar olhando não para ele, mas para o espelho, o que está errado em mim, o que está errado em meu desenvolvimento. Por que a minha fé não está sendo tão capaz de que eu veja tudo isso mudando na minha vida? Você sabe o que significa a palavra metanoia? Não? Essa palavra do grego é etanos, ou mudança da mente, mudança de pensamento. Eu preciso mudar o meu pensamento acerca daquilo que Deus me chamou para fazer. Mas como é isso, pastor? Fui criado para ser uma criatura completamente diferente da que eu era. Um ser criado para adorar, que não adorou, que agora aprende a cada dia a adorar. Mas a minha vida não é uma vida de adorador. E como é adorar? Ah, pastor, adorador, eu tenho aprendido, quando a gente vai louvar ali no altar, quando eu estou louvando, eu sou um adorador. Não. Você é adorador quando você obedece. Você é adorador quando você desenvolve a sua fé. Por mais que alguém tente fustigar, tente roubar de você a sua fé, você disse não, Deus vai fazer. Alguém chega para mim e diz: pastor, minha vida está tão difícil. Eu digo: creia que vai dar certo. Parece que eu tenho que chegar com a fórmula. Não vai dar certo por isso. Mas a fé não é fórmula. É algo desenvolvido dentro de você, não é palpável. É algo que você sente, que queima o seu ser. Você tem que estar lançando essa chama, esse combustível sobre as pessoas. Amados, dá vontade que vocês vissem como era isso aqui antes. Eu não conhecia muitas das cabeças de vocês antes. E sabe o que é que acontecia? Nós vimos aqui desde quinta-feira. Ficar em frente dessa calçada era uma calçada quebrada. Ninguém dava nada. Essa frente era horrível. Eu tenho as fotos. E talvez até as pessoas que estavam comigo, somente eu e a pastora. E os outros talvez com um ponto de interrogação, dizendo: pastor, deve estar bichinho. Não vou estar aqui para sustentar a fé dele. Vou estar aqui com o peninho dele. Não vou desistir dele não, porque enfim, só temos nós. E Deus dizendo que ia fazer, que ia fazer, que ia fazer. Eu não conhecia a irmã Maria. Eu não conhecia muitos de vocês. Talvez alguns aqui nem crentes eram, porque muitos nasceram através da vida do Senhor na minha vida. Mas Deus está te chamando para desenvolver essa fé e você ajudar ao reino a alargar as fronteiras. Deus está querendo e te chamando, Deus está te convidando, mas você está tão preocupado consigo mesmo, com o desenvolvimento dos seus trabalhos, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus desejos pessoais, que de fato não dá para dividir. Não vai dar para dividir. E Deus diz isso, que Ele não vai dividir a glória dele com a de ninguém. Deus não divide a glória dele. Então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu e você iremos fazer isso? Hein? Me diga aí. Quem tem uma fórmula pronta? Você chega aqui abalado. Você foi criado para ser um ser cheio de fé, onde as pessoas olham para você, não te dão nada por você, e Deus diz: vai ser rei esse menino. Olha para o outro aí do lado. O que é que você pode dizer sobre ele? Talvez alguém que diga assim: não, desempregado, desempregada, bichinha, pai, oro tanto por ela. Sabe o que vai acontecer? Talvez ela tenha fé maior do que a sua, e daqui a pouco ela vai chegar aqui bombando, e você vai ficar: mas como foi isso? Fé.
E o que é que Deus está fazendo comigo e com você? Tentando lapidar a minha e a sua fé, tentando tirar as arestas, as crostas que vão pregando em nós, como se nós fôssemos ímãs. Você vai passando e vai juntando tudo que é de porcalhada, você vai ficando forte, duro, você vai andando, começa a sua caminhada. Como foi que nós começamos nossa caminhada? Diz aí, cadê os foguinhos, as foguinhas? Vem aqui. Você começou a sua caminhada pegando fogo. Você não faltava um culto, você não faltava uma oração, você não faltava uma vigília, você não faltava nada disso. Como é que você começou a célula? Pegando fogo. Bom demais. Agora como é que está? Porque ao longo da caminhada vão se juntando os teus problemas, os problemas do povo, e você vai ficando cansado. E em vez de ficar livre, leve e solto como estava antes, você agora está sujo por causa da sujeira dos outros. Você não se lavou, não se limpou, não desenvolveu limpeza, purificação, santidade, e você vai se impregnando com aquilo, aquilo vai ficando pesado, vai ficando cansado, e você vai ficando olhando para os dias, olhando para a hora. Ixi, hoje tem célula. Vai vir aquele irmão, está vindo aquela irmã. Deus queira que ele nem venha, vai ser ótimo. A igreja vai para o buraco, a sua fé já foi há muito tempo, e a tua bênção está dizendo assim para ti, ó, cada dia mais, ó, tchau, tchau para você. Porque Deus não pode habitar em um templo que não está pronto para estar desenvolvendo a fé que Ele derrama sobre nós todos os dias de graça. Mas nós não estamos na posição. Deus derrama, aí eu, comigo não, Senhor. Cada não que eu dou para Deus, eu deixo de ser cheio. Diga cheio. Quando eu estou cheio, eu estou sendo lapidado. Quando eu estou sendo cheio, eu estou sendo desenvolvido. Não, pastor, eu estou até pensando em perder mais quilos. Eu estou gordinho. Estou gordinho, fofinho, fortinho, fortinha. Eu estou pensando em fazer uma dieta, minha alimentação, até na Bíblia, tem que ser coisa light, coisa diet. Negócio de ler 10 versículos. Vamos ler só um. Um capítulo. Nossa, pastor, um capítulo. Demais. Um livro, então? Não, pastor, manda para a epístola. De preferência de Judas, só tem um capítulo. E aí Deus está mandando você desenvolver a sua fé. Aí você já pensou, se eu mando para você um desafio? E nós tivemos esse desafio antes, no nosso projeto, para entrarmos aqui, antes. Salmo 119. São 176 versículos. Nós tínhamos que ler. 24 horas de jejum. E foi pouco, porque nós não alcançamos nada ainda. Tem pessoas aqui com dificuldade de continuar na posição, estão errando de novo, ou seja, para não dizer pecado, estão pecando de novo, e um abismo puxa outro, e você vai cair, vai se afundar. As tentações são grandes, as lutas são grandes, estão impregnando em você. Você está olhando para o seu vestido, talvez esteja cheio de nódoa, cheio de mácula, e Deus está querendo, olha, está errado. Você precisa dizer, Senhor, me cria de novo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma personalidade, eu quero crer que é para o bem. Eu sou muito perfeccionista. Antigamente, tudo que eu fazia, começava um texto, se eu borrasse, era suficiente para eu fora. Começava tudo de novo. Eu não suporto ter nada sujo, amassado. Eu fico meio chato. Eu era mais paranoico, hoje eu não sou. Então por isso que eu estou dizendo que Deus está aperfeiçoando em mim a sua perfeição. Também não suporto ouvir que aquela frase que as pessoas dizem: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve sobre linha torta coisa nenhuma, porque Deus nos chamou para sermos retos, andarmos em uma linha reta. Então eu não posso ser torto. Eu era torto, agora eu não sou mais. Eu não posso dizer que estou buscando a perfeição e eu continuar da mesma forma. Então você não pode desenvolver a fé do Senhor sobre a sua vida se você continua com os mesmos aspectos, os mesmos hábitos, as mesmas palavras, a mesma vida, as mesmas desculpas, as mesmas coisas todo o tempo. É uma dor de cabeça infinita que não passa nunca. São doenças intermináveis. Na verdade eu não sei se o que é isso que acontece com alguns.
Você foi chamado para ter vida em abundância. E algumas pessoas parece que mudaram o texto da palavra e disseram: eu fui chamado para ter doença em abundância. Eu estou transbordando de doença. Eu não posso ir para a sede, estou doente. Não fui para o trabalho, estou doente. É atestado até dizer chega. Daqui a pouco vão trazer atestado para a igreja. Pastor, não vim aqui o atestado. Aí eu vou dizer para vocês: pois pega esse outro atestado. Que é isso, pastor? Atestado de pouca fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Você tem que chegar para o seu irmão e dizer: meu irmão, não vai ficar assim não, porque Deus tem te chamado para exercer a tua vitória. Toma posse. Aí você vem: isso mesmo, pastor, a vida é assim mesmo. A vida e o processo de viver, Deus te chamou para um buraco, não foi? Foi? Não, Deus te chamou quando você estava no buraco para te tirar dele. Deus te chamou do cativeiro para te libertar. Te tirou da doença para te sarar. Te tirou da onde você se encontrava cativo para que você fosse liberto. Então Deus te chamou para ter uma vida completamente diferente. E Deus a cada dia no desenvolvimento da sua fé está te lapidando. Por quê? Porque Deus vê em você algo que nem você consegue enxergar. Quer, pastor? Diga: pedra preciosa. E ontem eu dizia: nunca mais venho com essa blusa, uma blusa chata. Deus te chamou não para ser, porque você já é. Vai para o seu irmão e diga para ele: você é uma pedra preciosa. Mas eu disse uma coisa ontem, eu vou repetir para quem não estava aqui. Só que você ainda está no estado de rudeza. Ou seja, você é uma pedra preciosa, mas brutinha, precisando ser lapidada. Será que você compraria um diamante quando ele é encontrado na pedra? Compraria? O valor dele é caro, mas nem a mesma coisa quando ele está lapidado, pronto, naquele anel solitário. Caríssimo. Você é caríssimo para Deus e tem se permitido no ar com a mesma rudeza, com a mesma brutalidade. Nasci assim, vou morrer assim. E Deus está te chamando para ter uma vida diferente. Diga diferente. É porque eu preciso terminar, não é ter mais. Vamos ficar em pé? Só eu. Entendam isso. Só eu posso dar permissão a Deus para Ele trabalhar na minha vida. Se eu não deixar, vou continuar a ser a mesma pessoa. E Deus não te chamou para ser o mesmo, nem a mesma. Deus te chamou para ser uma pessoa completamente diferente. Mas pastor, Deus me respeita, sim. Por isso mesmo que Ele só vai entrar quando você permitir. Mas quando Ele entrar, você não vai conseguir ser mais a mesma pessoa. Porque você vai falar diferente. Você vai andar diferente. O seu olhar é diferente. O seu jeito de ser é diferente. Nós não fomos chamados para fazer a diferença da mesma forma como nós éramos. Deus tem coisas novas para nós e quer desenvolver isso no meu e no seu coração. E nós existimos porque nosso coração é tão duro, é tão difícil de ser tratado. Você já pensou se você já hoje pudesse, no tempo que você nasceu em Cristo, tivesse mantido o mesmo fogo, a mesma alegria? A cada culto, em cada célula, aqueles que estão desenvolvendo a sua fé percebem claramente como é que está a fé do seu irmão. E eu que estou vendo e que converso com todos, como é duro, como é difícil você perceber que há um desnivelamento e que as pessoas não conseguem entender o que para mim parece ser simples, o que para você deveria ser a coisa mais simples do mundo, porque você quer ganhar e não perder.
E o que me faz perder é ser desobediente à palavra. E Deus me chamou para o simples, para ser simples. A minha fé tem que ser simples, mas tem que ser pujante, cheio de força. Eu tenho que crer. Se eu não cresce, eu não estaria aqui. Se eu não cresce, você não estaria aqui. E Deus está chamando você para exercer essa fé. Não existia site, não existia rádio, não existia esse lugar, não existia ministério. Talvez não existisse você. E Deus não desiste de você. E Deus está te dando a oportunidade de ser melhor a cada dia. Um pouco mais e não piorar a situação. Se você escolheu esperar, então espere. Se você resolveu louvar, então louve em todo e qualquer tempo. Agradeça a Deus na escassez e na bonança. Parece que nós precisamos desenvolver a fé, e eu tenho que estar mostrando para você aquilo que parece ser simples. Um menino de